Bom dia, pessoal, tudo bem? Seguinte, vamos começar hoje. Já começamos na aula passada, na verdade, ver as cartas, e hoje a gente vai começar a ver elas especificamente. Então, a gente vai ver aí pela frente carta do leitor, carta de solicitação e carta de reclamação. São os 3 gêneros que a gente vê no segundo ano, tanto no PAS quanto no PSS. Hoje a gente vai começar lá pela carta do leitor, tá? Então a carta do leitor ela vai cair tanto no PAS 2 quanto no PSS 2. Então o EM e o EPG. O que a gente tem que ter em mente aí? Lembrar da última aula, da aula da semana passada. A primeira coisa, lembrar que aquelas características que eu passei para vocês, essas características gerais das cartas, elas vão valer para todas as cartas. Todas que vocês verão no segundo ano, no terceiro ano, essas características gerais vão valer. Então, o que é que muda de uma carta para outra? O que vai mudar vai ser o corpo dessa carta. Então, numa carta do leitor, o que é que a gente vai escrever nesse corpo? Na carta de solicitação, na carta de reclamação, a linguagem e esses elementos que vão no meio dessa carta, tá? A carta do leitor, ela tem uma característica um pouquinho diferente das outras, no sentido de que você está escrevendo porque você lê uma publicação, você lê um texto de algum veículo de comunicação aí, e aí você está escrevendo para esse editor, geralmente para o editor, para o diretor, alguma coisa assim, geralmente para o editor, tá? Então, o que é que vai mudar? Vai ser esses elementos aqui do corpo, ó. Local e data, a gente vai permanecer do mesmo jeitinho que eu falei na semana passada. Então, o que é que o comando diz? O comando te dá algum local e data específico? Não dá. Então, a gente vai colocar o local e a data atual, tá? O vocativo também vai estar dado lá pelo comando. Geralmente, você escreve para o editor, como eu te disse. E despedida e assinatura também. Então, elementos estruturais que fazem parte de todas as cartas e que vão estar aqui normal, tá? E aí a gente vai fazer mudanças nessas cartas aqui exatamente no corpo. Então, quais são os elementos que a gente precisa ter aí dentro de uma carta do leitor? A primeira coisa, você vai se identificar como papel social primário. Então, esse papel social de leitor desse veículo de comunicação, ele já é um papel social implícito. Quer dizer, mesmo que não esteja dado ali pelo comando de produção, é óbvio que você é um leitor desse veículo de comunicação. Talvez o comando te dê um outro papel social, do tipo, você é estudante ou você é advogado, não sei, tá? Mas o papel social que estiver dado no comando é o que você vai usar. E tá pressuposto, obviamente, que você é leitor desse veículo de comunicação, tá? Sobre qual publicação você está falando. Então, isso é muito importante, esse elemento de identificar do que é que você está falando, o que é que motiva a sua leitura. A maioria dos alunos vai escrever uma carta do leitor e fala: olha, li recentemente sua publicação e gostaria de expor minha opinião a respeito. Mas sobre qual publicação você está falando? Né? Li seu texto na semana passada. Sobre qual texto você está falando? A gente tem que pensar aqui, numa revista, num jornal, tem mais de um texto publicado. E aí você tem que identificar, então, sobre qual texto você está falando, tá bom? Ou identificar o tema, né? Às vezes você não quer mencionar aqui o título da publicação, então você vai direto para o tema. Olha, li na semana passada a publicação que falava sobre obesidade infantil. Então, você já está informando aqui publicação e tema, ou então você diz o título dessa publicação, ok? O objetivo é aquilo que eu sempre digo para vocês, tá? Ele vai estar sempre dado por um verbo de ação presente no comando. Então, ou o comando
da carta do leitor vai dizer que você escreve para argumentar, ou para criticar, ou para opinar. Então, sempre vai estar nessa casa do argumentar, nessa ordem de argumentação. E aí vai estar marcado, olha, você vai escrever para expor a sua opinião, vai escrever para posicionar-se a favor ou contra a opinião do autor. Então, vai estar dado por um verbo. E esse verbo é o verbo que você, via de regra, vai usar na sua carta. Mas é obrigatório usar o verbo que está dado pelo comando? Na verdade, não é obrigatório, mas é o mais sugerido, porque muitas vezes acontece do aluno usar um verbo que ele acha que é sinônimo do que está dado pelo comando, mas não é. Então, tem que tomar bastante cuidado para a gente não correr o risco de fazer coisa errada. A gente vai, então, fazer isso, tá? Colocar o mesmo verbo que está dado lá pelo comando, ok? E aí, eu sempre digo que esse objetivo é o coração, né? É o que realmente move, não só esse texto, só a carta, mas todos os textos, tá? Apresentação do papel social secundário. Lembra que lá na outra semana eu falei para vocês a respeito desse papel social secundário. Então, o que é esse papel social secundário? Bem, o papel social primário é leitor. Então, você, via de regra, é um leitor. Pode ser que o comando te dê um outro papel social mais específico. E aí, tudo bem, você não precisa criar um papel social secundário. Mas se o comando não te der, disser só, olha, você é leitor da revista Veja e vai escrever para. Então, você pode pensar, bem, além de ser leitor, o que mais eu posso ser para discutir sobre esse tema, para me posicionar a respeito desse tema? Se eu vou falar sobre obesidade infantil, por exemplo, será que eu poderia usar o papel social de pediatra ou de nutricionista? E aí não basta só usar o papel social. Esse papel social precisa fazer com que a experiência de ser esse profissional da área contribua para a sua argumentação, tá? Então, não adianta só colocar ali, isso tem que estar de fato contribuindo para o seu texto. E aí, no corpo do seu texto, você vai desenvolver esse objetivo. Então, aqui você marcou o objetivo, olha, depois de ter lido o texto sobre obesidade infantil, escrevo para me posicionar a respeito do tema. E aí, você vai, de fato, desenvolver esse posicionamento, tá? Então, percebam que o que é que tem de mais importante numa carta? O desenvolvimento, né? Porque se a gente for pensar aqui, o papel social já foi dado, o primário pelo menos, o seu vocativo já foi dado, a assinatura foi dado, o objetivo foi dado, o contexto foi dado, o tema foi dado, tudo já foi dado pelo comando. O que é que sobra realmente para o aluno fazer? Desenvolver esse objetivo, desenvolver essa argumentação, tá? Então, é para esse lugar que a gente olha quando está corrigindo os textos. Óbvio, a gente vai descontar nota se o aluno deixou de cumprir alguma coisa do comando, vai deixar. Mas se o aluno, aquele aluno que está atento ao comando, que leu direitinho, que cumpriu com tudo que o comando pede, essa nota ele já tem, né? Então, quer dizer, o que a gente espera, o mínimo que a gente espera do aluno é que ele consiga ler, interpretar esse comando e usar o que está no comando no seu texto. E aí, o que é que vai sobrar, de fato, que vai partir desse aluno? O desenvolvimento desse objetivo, desse tema, tá? E, na conclusão, não só da carta do leitor, mas de todas as cartas, a gente vai reforçar o objetivo principal. Então, se o objetivo principal é expor opinião, você vai reforçar esse objetivo lá. Pode acontecer do comando de produção te dar mais de um objetivo, do tipo, exponha sua opinião e aponte medidas para. Então, a gente tem aí 2 objetivos, mas desses 2 objetivos, qual é o objetivo primário?
tá? Então, geralmente é o de argumentar, ok? Aí eu trouxe aí para vocês um comando de produção pra gente usar de exemplo. E depois vai ter aí a cartinha pronta para vocês, tá? Olha lá. Contém esse comando de produção. Considere que você acompanha com frequência as publicações da revista Época. E o texto, projeto de lei altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, publicado na última edição da revista, chamou sua atenção. Diante disso, como leitor da revista Época, escreva uma carta ao editor, Sr. Silva, com até 20 linhas, expondo a sua opinião a respeito do projeto de lei. Assim, a carta apenas com o nome leitor. Então, lembram-se lá que em todas as aulas eu falo para vocês dos 5 elementos das condições de produção, que é para vocês fazerem checklist desses elementos? Então, aqui a gente vai fazer o checklist também. Então, olha lá, o texto de apoio sempre vai ser o texto sobre o qual vocês irão falar na carta, tá? Então, o título do texto de apoio é esse daqui, o projeto de lei altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. É sobre esse texto que eu vou falar. E aí eu posso, na minha carta, na identificação aqui, ó, da publicação, ou falar o título, mencionar o título da publicação, ou então ir direto para o tema, o texto sobre alteração do ECA, tá? Mas o que eu quero que vocês prestem aqui atenção nos elementos das condições de produção. Então, papel social. Quem é você? Você é leitor da revista Época. Além de leitor, o que mais você pode ser aqui? Você pode criar um papel social secundário, tá? Mas o papel social primário está dado ali. Quem é o seu público-alvo? Que nesse nosso caso aqui de carta é o nosso vocativo, é o senhor Silva, que é o editor da revista Época. Sobre em qual veículo de publicação, em qual meio de publicação esse seu texto vai ser veiculado? Numa carta, então numa carta do leitor. Essa carta pode ser publicada por esse editor ou não, mas o veículo de publicação é uma carta. Qual que é o tema? Projeto de lei que altera o ECA, tá? E o objetivo tá dado aqui, ó, expor sua opinião, tá? Então, esse é o objetivo que vai aparecer lá no seu texto, ok? Então, o que a gente tem que pensar e prestar atenção? Nunca que for escrever um texto, deixar de fazer esse checklist, pensar nesses 5 elementos que eu sempre pego no pé de vocês. Fez o checklist? Beleza, você já tem aí metade da sua nota garantida, porque você não vai deixar de cumprir com nenhum dos elementos que estão nas condições de produção, ok? E aí eu coloquei para vocês essa cartinha pronta, tá? Então, um modelinho para vocês seguirem. Coloquei lá local e data, então é o local e a data atualizado, não tem nada no comando que me diga que tem que ser uma data diferente. O que é que pode acontecer, tá? Que é uma exceção, mas que pode acontecer e a UEM já fez isso e pode fazer de novo. Por exemplo, lá no rodapé da fonte, né, do texto, tem a data de publicação, a data de acesso dessa notícia. Então, quer dizer, olha, o texto foi publicado em janeiro de 2016. Faz sentido eu escrever uma carta para o editor agora em 2020, 4 anos depois? Não, faria sentido eu escrever em janeiro ou fevereiro daquele ano. Então, tem que ficar atento a isso. Se no rodapé ou em algum lugar ali da fonte tiver dado uma data específica de publicação ou de acesso desse texto, aí eu sugiro que vocês usem uma data aproximada daquela que foi dada lá na fonte, tá? Para ficar mais coerente. Então, nesse caso aqui, eu coloquei a data atualizada e aqui em Maringá, tá? Ao senhor Silva, editor da revista Época. Então, isso daqui já tá dado lá pelo comando, é o meu vocativo, tá? Me interesso muitíssimo pelos textos publicados pela revista Época. Brisei aqui, é Época, não é Veja. Por isso, leio todas as edições.
Olha aqui como é que eu marquei o papel social primário. Eu não preciso dizer que sou leitor. Posso dizer? Posso, mas não preciso obrigatoriamente dizer que sou leitor da revista, tá? O fato de eu dizer que leio todas as edições já tá óbvio que eu sou leitor, tá? Há alguns dias li a reportagem sobre o projeto de lei que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, olha lá, eu já fui direto pro tema, não coloquei o título do texto. Eu poderia ter colocado, mas não coloquei. Então, já fui direto para o tema, já marquei o tema e já apresentei a publicação aí, tá? Sobre a qual eu tô falando. E diante do que foi apontado, gostaria de expor minha opinião. E aí, o objetivo. E aqui, eu marquei o papel social secundário, para que esse papel social contribua para o resto do meu texto, para a minha argumentação. Então, estou dizendo que sou pai de 2 meninos, tá? Então, esse é o papel social secundário. E aí, vocês vão perceber como é que eu uso esse papel secundário ao longo do texto para fazer com que a minha argumentação seja mais sólida, tá? Sou pai de 2 meninos e vejo nessa lei uma forma de aniquilar a pouca autoridade que nos resta enquanto responsáveis pela educação, o que considero uma vergonha. Acredito, senhor Silva, que devo ter o direito de educar meus filhos como achar adequado. E aí, ó, eu vou retomando o vocativo ao longo da minha carta. Retomo aqui, retomo aqui, retomo aqui, tá? Por quê? Porque a gente precisa, nas cartas, manter essa interlocução com quem está lendo. Então, é um critério primordial das cartas manter a interlocução, ok? Continuando, criei meus filhos com amor e algumas palmadas, e eles nunca tiveram nenhuma sequela por isso. As crianças, desde pequenas, precisam conhecer limites e saber que suas ações geram consequências. Quero deixar claro, prezado editor, que jamais espanquei meus filhos e que já temos leis suficientes para punir esse tipo de violência. Assim, considero esse projeto de lei um insulto à inteligência dos pais. Então, percebam que o papel social de pai, que é esse papel social secundário, ele contribui aqui, ó, para tudo que eu estou dizendo, para sustentar aquilo que eu estou dizendo. E a minha opinião a respeito dessa lei, eu vou marcando, ó, considero essa lei uma vergonha, considero que o projeto de lei é um insulto à inteligência dos pais, então a opinião está sendo dada e todo o resto eu estou usando de argumentação para sustentar a minha opinião, ok? Não posso imaginar como seremos capazes de educar nossos filhos com a intervenção do Estado dentro de nossos lares. Reitero, portanto, meu posicionamento sobre o que foi exposto na reportagem de sua revista e despeço-me na esperança de que esse projeto não seja aprovado, tá? Então, ó, aqui no finalzinho eu cumpri com o que pede as cartas. Reiterar, sustentar, retomar o objetivo principal que foi dado aqui em cima. Então, exponho a minha opinião e reitero meu posicionamento, retomo esse objetivo principal, tá? E aí, despedida e assinatura, ok? Então, esses elementos que foram dados pelo comando, eles foram marcados ao longo da carta. Mas o que eu quero que vocês percebam? Como é que eu fui fazendo uso dessa experiência de pai, do convívio, da educação dos filhos, para poder sustentar esse posicionamento, que é o desenvolvimento do objetivo principal, tá? E aí uma dúvida que muitos alunos têm, tá? Que são dúvidas assim, não bobas, mas que deixam uma pulga atrás da orelha de vocês. Devo colocar espaçamento aqui no local e data, no vocativo? Tanto faz, você pode colocar espaçamento ou não, isso não vai mudar sua vida.
Pro, posso colocar aqui a despedida e a assinatura, ou eu tenho que colocar aqui alinhada à esquerda? Também tanto faz, não vai fazer diferença nenhuma você colocar aqui ou aqui, tá? Não tem problema. Pro, acabou a minha carta aqui, ó, era a linha 20, que era o máximo que eu deveria escrever, e a minha carta acabou exatamente na linha 20. Como é que eu faço pra pôr a despedida e a assinatura? Cola aqui do ladinho, ó, vem com despedida e assinatura tudo aqui juntinho, ok? Na linha 20 mesmo. Então, algumas dúvidas que vocês têm só mesmo em relação à organização desse texto. Posso fazer em 2 parágrafos? Se eu tenho de 20 a 22 linhas, né? Posso fazer em 3 parágrafos? Posso. O que é que importa? Que você desenvolva de forma coesiva, tá? Que você não faça um parágrafo aqui de 3 linhas, um parágrafo de 10 linhas e acaba com um parágrafo de 2 linhas aqui, para poder fazer a conclusão. Então, faz de forma que os parágrafos fiquem uniformes, que sejam divididos no lugar certo, belezinha? No plural, eu vou deixar lá anexado a proposta obrigatória, tá, dessa semana. Então, vocês vão entregar essa proposta obrigatória para mim lá no dia 13, tá? Então, vai estar lá no plural, anexada, vocês prestem atenção lá. E vão me entregar do mesmo jeitinho da outra, por e-mail, escaneado em PDF, com aquele aplicativo que a Rosângela passou para vocês. E o mesmo esquema. Me mandam, eu corrijo, faço as anotações e devolvo para vocês por e-mail também, ok? Quem tiver dúvida, só me mandar uma mensagem no WhatsApp, ok? Até mais!